O neoclassicismo é um movimento artístico e cultural iniciado na Europa no século XVIII, que inovou a forma como a literatura, pintura, escultura e arquitetura eram produzidas. Surgiu após a Revolução Francesa, quando os pensadores destacavam a razão. Com o objetivo de reapresentar as belezas e formas das artes clássicas, a corrente passou a valorizar as tradições greco-romanas. O movimento deixava de lado o estilo detalhista do Barroco e do Rococó. Era influenciado pelo Iluminismo e se tornou a tendência que se preocupava em criar padrões de beleza que perdurassem por longos tempos. Os artistas procuravam inserir qualidade nas formas ao criar uma harmonia com a linha reta, equilíbrio entre as cores e simetria dos traços. O neoclassicismo perdura até o século XX. Características da pintura do neoclassicismo: utilização de cores frias, ênfase à pureza, harmonia e simplicidade estética dos quadros, destaque para o realismo e representação da realidade vivida pela sociedade. José Basílio da Gama foi um importante poeta brasileiro do século XVIII. É considerado um dos principais representantes do movimento literário conhecido como arcadismo. Ele é considerado também um dos principais poetas da poesia épica indianista. Basílio da Gama nasceu na cidade de São José do Rio das Mortes, em 22 de julho de 1740. Ele veio a falecer na cidade de Lisboa aos 55 anos em 31 de julho de 1795. Sua principal obra foi o Uruguai, escrita em 1769. O seu pai foi Manuel da Costa Vilas-Boas, capitão-mor do Novo Descobrimento, e sua mãe foi uma das netas do oficial militar Leonel da Gama Beles. A morte do pai, ocorrida na sua primeira infância, acarretou situação difícil, valendo nesse transe um protetor, o brigadeiro Apoim, que o encaminhou no Rio de Janeiro e facilitou os seus estudos no Colégio dos Jesuítas, onde faria o noviciado para professor na Companhia de Jesus. Com a expulsão dos jesuítas em 1759, os que não eram professores podiam voltar à vida secular, pela qual optou Basílio da Gama, que prosseguiu seus estudos provavelmente no Seminário São José. Viajou depois pela Itália e Portugal, de 1760 a 1767. Em Roma, foi recebido na Arcádia Romana, sob o nome de Termino Scipio, com a proteção dos jesuítas, que teriam emendado os versos acadêmicos do poeta, principiante e sem nenhuma produção de vulto. Em começos de 1767, estava no Rio de Janeiro e assistia, em 8 de fevereiro, ao lançamento Ao Mar da Nau Serpente, de que faz menção no Uruguai. Em 30 de junho de 1768, estava de viagem para Lisboa, a bordo da Nau Senhora da Penha de França, com o objetivo de matricular-se na Universidade de Coimbra. Lá chegando, foi preso e condenado ao degredo para Angola, como suspeito de ser partidário dos jesuítas. Do desterro a que estava sentenciado, salvou o epitálamo que escreveu as núpcias de Maria Nomália, filha de Pombal. Este simpatizou com o poeta, perdoou e, depois de lhe conceder carta de nobreza e fidalguia, deu-lhe o lugar de oficial da Secretaria do Reino. Basílio identificou-se desde então com a política pombalina. Para conciliar as graças de Pombal, compôs o Uruguai, publicado em 1769 na Régia Oficina Tipográfica de Lisboa. A queda do protetor em 1777 não lhe alterou a posição burocrática. Não aderiu à viradeira, nem se juntou ao grupo dos aduladores da véspera que, após a queda de Pombal, passaram a vilipendiá-lo. No final da vida, foi admitido na Academia das Ciências de Lisboa e publicou o poema Quitúbia, 1791, e de Permeio, traduções e alguns versos de circunstância. Basílio da Gama nasceu
em São José do Rio das Mortes, hoje cidade de Tiradentes, em Minas Gerais. Em 1757 ficou órfão e começou a frequentar a Igreja dos Jesuítas, no Rio de Janeiro. 2 anos depois, em 1759, Gomes Freire de Andrade, o primeiro conde de Pombadela, ordenou o encerramento do colégio, no âmbito da campanha de perseguição lançada pela coroa portuguesa contra os jesuítas. Entre os anos de 1760 e 1766, foi admitido, graças ao poeta Michel Giuseppe Morey, na Arcádia Romana, com o pseudônimo de Tremendo Scipio. Em 1768, regressou ao Brasil novamente, no Rio de Janeiro, mas voltou para a Europa e foi para Coimbra. Desta vez foi preso em Lisboa e acusado de simpatia para com os jesuítas. Em troca de liberdade, prometeu viver em Angola. Brasílio escreveu então um epitálamio dedicado à filha do Marquês, exaltando João a cair em 1769 nas graças deste. No mesmo ano foi publicado o poema épico O Uruguai, o dedicado a Francisco Xavier de Mendonça Furtado, o irmão de Pombal, onde se percebe o intuito de agradar o homem forte de Portugal daquele tempo. Já em Lisboa, faleceu em 31 de 1765 e foi sepultado na igreja de Boa Hora. Sua principal obra foi o Uruguai, escrita em 1769. O Uruguai é um poema épico escrito por Basílio da Gama em 1769. Conta de forma romanceada a história da disputa entre jesuítas, índios e europeus nos 7 povos das Missões, no Rio Grande do Sul. Outras obras de Basílio da Gama: Epitalâmio às núpcias da Senhora de Maria Amália, 1769. Os Campos Elíseos, 1776. Relação abreviada da República, 1788. Lenitivo da Saudade, 1788. Quitúbia, 1791. E a Declamação Trágica, 1820. Os que fizeram parte do arcadismo foram Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Manuel Maria Barbosa, Inácio José de Alvarenga Peixoto, dentre outros.